Saudações a todos, que a paz esteja conosco. Mais uma vez, temos a felicidade de estarmos aqui reunidos para mais um estudo, ou melhor dizendo, para a continuação dos nossos estudos da doutrina espírita. Hoje, o Livro dos Espíritos, nós estamos aqui no finalzinho do capítulo 3º do livro 2º, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. E nós estamos aqui no terceiro e último tema desse capítulo, que é perturbação espiritual. Está compartilhada a tela? Tá. Ok, então, vamos fazer a leitura das perguntas que Kardec faz para a espiritualidade, analisar as respostas aqui. Perturbação espiritual. Pergunta de número 163. Deixando o corpo, a alma tem imediatamente consciência de si mesma? Consciência imediata não é bem o termo. Ela fica algum tempo em estado de perturbação. Aqui, mais uma vez, a gente vai entrar naquela questão da individualidade. Porque cada espírito carrega consigo a sua história, as suas qualidades, seus defeitos. Então, essa experiência ela é muito individual, né? Então, quando ele fala consciência imediata, não é bem o termo, ela fica algum tempo em estado de perturbação. Quanto tempo, né? Algum tempo. Por que ele não determina? Porque não tem como determinar, isso daqui vai depender de cada espírito. Tem aqueles que sofrem uma perturbação momentânea, mas logo retomam a sua consciência. Então, isso vai depender muito de como ele viveu a sua vida. Se ela foi toda sensual e material, vai ter uma perturbação maior. Se ele já compreendia as leis de Deus, né, praticava a caridade, já era uma pessoa mais espiritualizada, ele vai ter uma perturbação menor, um tempo menor, né? Não uma perturbação, mas um tempo menor. Isso daqui é bom a gente compreender, porque criou-se um mito que é muito comum. As pessoas pegam essas coisas aqui e viram um bordão, né? Todo mundo vai passar pelo umbral, né? Você já ouviu isso? É muito comum as pessoas falarem, não, todo mundo vai. Não, não é bem assim. Primeiro que a gente volta com aquela ideia de localidade. Né? Não existe uma localidade. Depende muito do espírito. Então, a perturbação, ela vai existir, mas vai depender, o tempo dessa perturbação vai depender da vida de cada um, né? De como cada um levou a sua vida. O seu entendimento, né? Todos os espíritos experimentam, no mesmo grau e pelo mesmo tempo, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo. Aqui Kardec está sendo mais específico, né? Aí sim ele vai entrar, né, numa questão mais específica. E a resposta é não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, porque se libertou da matéria durante a vida do corpo, ao passo que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Nós antecipamos o nosso comentário, né, a resposta dos espíritos. É exatamente isso. Depende de como cada um trabalhou o seu desenvolvimento espiritual, né, e o seu desapego à matéria. 165. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande, visto que o espírito já compreendia de antemão sua situação. Porém, a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência.
Ou seja, hoje nós fizemos um estudo e estávamos falando da importância da fé raciocinada, porque é diferente de você fazer o bem pelo medo do demônio ou medo de ir para o inferno. Fazer o bem esperando uma recompensa de ir para o céu, que são os dogmas que a igreja carregou durante séculos, né? É diferente de você compreender o porquê que você tem que fazer o bem. Porque quando você compreende isso, dá uma grande diferença nos nossos atos, né? Agora, a resposta também nos indica que a pessoa precisa ser espírita? Não. A prática do bem e a consciência pura exerce maior influência. Então, independente de, de onde você está, né? Eu sou católico, eu sou protestante, eu sou ateu. Você sabe que até o ateu, que muitas vezes ele é ateu porque ele não acredita, não em Deus, ele não acredita nos dogmas que impuseram para ele durante séculos, né? Que é uma fé que não é racional, que hoje, convenhamos, não é essas ideias de demônio, de pecado, essas coisas não está mais colando, né? Usando uma palavra bem informal. Mas é um homem de bem. Então, só pelo fato dele ter a prática do bem, né? Isso já exerce uma grande influência. Agora, a pergunta específica de Kardec é por quê? Porque o Espiritismo ele vem estudando as leis que regem, né, o plano espiritual, junto com a ciência material, indicando que nós vamos sofrer as consequências dos nossos atos, não é um castigo imposto por Deus. E hoje, durante os estudos da manhã, a gente também fez essa provocação, né? O espírito pode beber, pode fumar, pode fazer o aborto, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Pode, o espírito pode fazer qualquer coisa. Agora, se ele entende as consequências, isso é um freio para os seus vícios. Se ele entende as consequências disso, ele passa, então, a trabalhar melhor. Mas ele está na igreja e ele faz, mas muitas vezes faz por medo. Ainda assim, toda doutrina que faz com que o homem se torne melhor, ela já está cumprindo o seu papel. Mas quanto mais esclarecidos nós somos, mais senhores do nosso destino nós somos, né? Então, por que que eu não devo praticar tal ato? Quando a gente entende essas leis e sabe das consequências, né? Vocês lembram que Kardec ele era acusado no tempo dele de que o espiritismo produzia loucura? E aí ele vai rebater exatamente falando o contrário. O espiritismo previnha a loucura, porque ele explica de uma forma racional que todas as angústias que nós passamos têm um motivo, que é tema do nosso próximo capítulo, né, sobre a reencarnação. Quando o homem compreende isso, ele age de uma outra forma, ele sabe que nem tudo está perdido, que todas aquelas angústias que ele está passando são, na verdade, ensinamento, ele pode transformar isso em ensinamento, como desafios que ele tem que vencer, e ele se fortalece. Isso faz com que o homem desista da ideia do suicídio, desista da ideia, né, de que ele está aqui na Terra para sofrer, e ele passa a ver uma oportunidade, né, de vencer aquele desafio, sabendo que Deus, se é justo e bom, ele jamais deixaria a gente passar por nenhuma situação que seria injusta. Mário, eu só queria que a gente retornasse só um pouquinho ali onde tu estava nessa resposta, para tu ver como a sutileza da resposta dos espíritos. Quando eles dizem, porém, a prática do bem e a consciência pura. Só o fato da gente
praticar o bem, tu está procurando a, a tua consciência já é uma consciência mais elevada, mais pura, né? Tu mantém a tua consciência pura porque tu pratica o bem. Então, essa consciência pura exerce influência sobre o espírito, porque ele faz uma prática do bem de acordo com a sua compreensão da realidade espiritual ou do bem em si, né? Não sei se eu consegui explicar o meu pensamento, porque eles respondem, né, não é só a prática do bem. Podiam dizer assim, porém, a prática do bem exerce maior influência. Não, a consciência pura. Então, quando tu tem uma consciência pura, também tem o fato de tu pode ter praticado o bem, como tu estava falando, por várias circunstâncias, porque tu te sente com remorso, porque tu te sente mal, né, pelas tuas ações, então tu procura fazer uma prática do bem que não é uma prática do bem, digamos, espontânea, né? Mas os dois precisam caminhar junto. Essa complementação que eles respondem aqui eu acho fantástico, né? Prática do bem e tendo a consciência pura, né, de que tu tá fazendo bem por bem, né? Espontaneamente, tu faz o bem, né? E isso te permite ter uma consciência, E né? esse complemento provocou justamente essas reflexões em nós, né? É, Quantas pessoas não fazem doações e postam isso nas redes sociais, expondo inclusive as é, pessoas que estão recebendo aqueles donativos, né? Que a pessoa, eu acredito que às vezes a pessoa não faça nem por mal, né? Mas aquilo ali, se ela parar para pensar, é uma autopromoção em cima da desgraça dos outros. E às vezes é humilhação. Você sabe por quê? Às vezes tem pais de família que passam um revés na vida, mas que são pessoas que tiveram bons cargos, que tiveram uma boa vida, e por um revés na vida, ou por um motivo ou por outro, eles estão passando uma necessidade muito grande. Ah, mas o cara é orgulhoso. Mas a pessoa não pode ter brilho também, e você precisa humilhá-la, né? Então a gente também tem que ter todo esse cuidado, fazer a caridade, né? Não é simplesmente, não é só a caridade material, né? É você ter empatia, saber que eu não poderia também passar por uma situação dessa, e o pior é que tem gente que acha que nunca vai passar, né? Então, a caridade, a caridade, ela também tem que ser racional, né? Porque senão a gente cai também, né, na humilhação também. Eu sempre lembro de uma reportagem que eu li já faz mais de 20 anos aí, uma reportagem sobre a seca no sertão. E tinha um padre lá que ele distribuía as cestas básicas para as famílias. E ele achava que era muita humilhação dar aquelas cestas básicas de qualquer forma. Aí o que que ele fez? Ele pegou, reuniu as famílias e ele pediu para que os filhos mais velhos das crianças, né, elas fossem na igreja pegar a cesta básica. Quando elas chegavam lá, era um município pequeno, isso na reportagem, né, pelo que eu lembro, ele pedia para as crianças irem lá para trás da sacristia, porque tinham telhas. Ele queria que quebrasse as telhas, em pequenos menores. Então ele deixava metade de uma telha, pedia para quebrar aquela metade da telha. E quando elas acabassem, era para deixar o material lá e passar na sacristia para pegar. Entendeu a ideia dele? Ele promoveu um trabalho e falou: Isso daqui é fruto do seu trabalho. Ele criou uma forma de recompensar aquelas crianças. Ela fala: Caramba, eu trabalhei e ganhei a cesta básica, entendeu? Então ele teve isso esse é cuidado de reforçar, né, Mário? promover, né, na consciência daquelas pessoas uma forma diferente de fazer a doação, né?
Claro, e promover a dignidade, né? A Eu trabalhei. dignidade do outro, né? Dignidade, sabe? Fazer com que o ser humano se sinta digno daquilo, né? Não humilhar, enfim, isso é muito, 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 muito sutil nesse momento, quando a gente faz o bem, né? Muito sutil. Quem daqui nunca passou uma dificuldade? Quem daqui nunca teve um parente em dificuldade? A gente acha que a gente está blindado, a gente não está blindado, a gente não sabe dia de amanhã, o mundo é meio maluco, né? Quando não é guerra, é uma tempestade, né? Todo mundo está sujeito a uma diversidade, né? Então, quando a gente cria essa empatia e tenta se colocar no lugar do outro, aí já é uma prática do bem com uma consciência pura, né? Mas há aqueles que ainda não conseguem fazer isso, né? Agora, o que eu acho bem legal também é que ele ressalta aqui, não só da prática do bem e da consciência pura, mas como quem diz assim, não interessa se é espírito, porque tem ateu que às vezes é muito mais fraterno do que o cara que está todo dia na igreja, né? Não é verdade? Então, eu acho que isso é uma coisa muito íntima, né? A prática do bem. Vamos ver o que o Kardec vai comentar a respeito dessa temática, dessa resposta. No momento da morte, tudo, a princípio, é confuso. A alma precisa de algum tempo para se reconhecer. Acha-se como que aturdida no estado de um homem que despertou de profundo sono e procura compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria da qual acaba de se libertar, e se dissipa a espécie de nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. A duração da perturbação que se segue à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de vários meses e até de muitos anos. É menos longa naqueles que, desde a vida terrena, se identificaram com o seu estado futuro, pois esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, de acordo com os caracteres dos indivíduos e, principalmente, com o gênero de morte. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado, não acredita que esteja morto e sustenta essa ideia com obstinação. No entanto, vê o seu próprio corpo, sabe que esse corpo é seu, mas não compreende que ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não entende por que elas não o ouvem. Essa ilusão dura até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece e compreende que já não faz parte do número dos vivos. Esse fenômeno se explica facilmente. Surpreendido pela morte imprevista, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como pensa, vê e ouve, tem a sensação de não estar morto. O que lhe aumenta a ilusão é o fato de se ver com um corpo semelhante ao precedente, quanto à forma, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga o sólido e compacto como o primeiro. Está falando do perispírito, né? E quando chamam sua atenção para este ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes que não creem dormir. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam que não dormem. Certos espíritos apresentam essa particularidade, mesmo que a morte não lhes tenha chegado inesperadamente, mas é sempre mais generalizada entre os que, apesar de doentes, não pensavam em morrer. Ele está falando daqui do suicídio, da morte por violência, né? Apoplexia, etc. Observa-se, então, um singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterro,
como se fora o de um estranho, e falando desse ato como de coisa que não lhe diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante àquela que acompanha um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústia, que aumentam à medida que ele reconhece a sua nova situação. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que nem todos os que perecem ao mesmo tempo tornam-se a ver-se imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para seu lado, ou só se preocupa com os que lhe interessam. Então, aqui, mais uma vez, a gente vê que a gente não pode se basear no depoimento de um único espírito. Então, um espírito que sofre uma morte desse jeito, mais tarde ele vai, se ele pudesse se comunicar imediatamente, ele ia contar, relatar o que ele passou. Mas aquele que já tem um preparo maior, a realidade é outra. Por isso que ele fala aqui no, morte, no caso de morte coletiva, nem todos se veem imediatamente. Por quê? Porque aonde estiver o coração deles, lá estará o tesouro. Eles não vão ficar por ali, né? Cada um vai, né, de acordo com a sua vibração, o seu entendimento. Eu acho que isso daqui é muito interessante para a gente não cair no conto de que, aliás, a gente só cai se a gente quer, né? Porque o Kardec, desde o primeiro momento em que ele começou a codificação, ele, nós vimos isso na apresentação que nós fizemos dos livros da codificação. Esses estudos de apresentação, eles abrem os nossos estudos. Está tudo lá no canal do YouTube. E eu recomendo que a gente volte a olhar a apresentação dessas obras. Quando a gente vai lá e o que eu vou falar aqui, a gente expôs isso na apresentação da obra do Livro dos Espíritos. Ele passa, vamos arredondar para 3, 4 anos fazendo essas pesquisas, fazendo as perguntas através de vários médios. E aí ele chega a publicar o primeiro livro com 501 perguntas. Mas ele já tinha material muito extenso, mas ele fez essa primeira publicação. Não demorou muito, ele amplia para 1018. E ele vai fazer até a 16ª edição correções, pequenas correções, melhoramentos na obra. E nesse período ele vai desenvolvendo o livro dos médios, vai desenvolvendo todos os outros livros. Quando ele faz essas perguntas para publicar os primeiros livros dos Espíritos, que é a primeira edição, 501, a segunda edição já com 1018 e assim por diante, antes da publicação, ele vai fazer uma revisão dessas perguntas com a senhorita Jafé. Ele vai novamente questionar os espíritos a respeito, né? Ou seja, ele teve todo o trabalho de não pegar e se basear no depoimento de um único espírito. Porque a primeira coisa que ele aprendeu quando ele viu os fenômenos da mesa girantes, a primeira questão que ele queria saber é quem está produzindo esses fenômenos? E o próprio fenômeno explicou quem eram, né? Ele falou, somos espíritos de homens que já viveram na Terra. E aí, aos poucos, ele começa a conversar com esses espíritos e ele começa a perceber que nem todos os espíritos têm o mesmo entendimento, assim como ocorre conosco. Entre nós tem sábios, mas tem ignorantes. Tem pessoas que conhecem muito de um assunto, mas são leigos em outro. E o Kardec começa a prestar atenção nisso. E é por isso que ele não aceita, né, relato de um único espírito. Então, por isso que você, quando a gente está lendo as obras de Kardec, a gente pega um trecho. Ah, isso daqui, o espírito vai acontecer tal coisa.
Primeira coisa que a gente tem que pensar, de que espírito estamos falando. Muitas vezes o Kardec traz um conceito e generaliza, e depois ele vai afunilar, que é o caso aqui, né? Ele fala que, de uma maneira geral, todos têm uma perturbação. E aí, aos pouquinhos, quando ele vai desenvolvendo as outras perguntas, né, ele vai afunilando e mostrando que, ó, né, todos vão ter uma perturbação. Mas a perturbação é a mesma? Não. A duração é a mesma? Não. As condições não? Não. Que tipo de morte? Que tipo de espírito? Como é que ele levou a vida dele? Os conceitos de bem que ele tinha, enfim, né? Bem, voltando aqui pro nosso livro dos Espíritos, nós vamos então aqui encerrando, né, esse capítulo do livro segundo, capítulo terceiro, e nós vamos entrar no próximo estudo no capítulo quarto, que fala sobre a pluralidade das existências. Então chegamos ao fim, né, de mais um capítulo. Vamos deixar no próximo estudo o capítulo quarto, agradecendo a participação de todos. Então, um beijo no coração de todos e até o próximo estudo.